Bom dia, bom dia! Sexta-feira, finalzinho de semana. Celebrai a Cristo, celebrai. Tá. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai, ressuscitou, Ele vive, reina para sempre, ressuscitou, Ele vive, reina para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, alegria, sexta-feira, dia da proteção do arcanjo São Miguel. Todas as sextas-feiras são protegidas pelo arcanjo São Miguel. E hoje, porque eu estou cantando essa música, Páscoa já passou. Mas hoje nós, no Lectio Divina de hoje, Manhãs com Deus, nós vamos ver que Deus tem uma promessa para o rei Davi. Davi, da tua descendência, vai sentar o rei no trono e vai reinar para sempre. Quem é esse que vai reinar para sempre? É esse que nós estamos cantando hoje, né? Por isso, alegrai-vos hoje. Ontem não disse? Ontem, alegrai-vos no Senhor. E hoje vem no Salmo, nós vamos orar o Salmo e Deus promete a Davi, da tua descendência, Davi, das suas entranhas, vai sentar um rei que vai governar para sempre. Não é Salomão, não. Esse rei quem é? É aquele que ressuscitou, Jesus, o nosso Senhor, né? Então vamos começar a nossa Lectio Divina, fazendo aquilo que Jesus nos pediu. Invocar o teu santo anjo da guarda. Hoje, dia de sexta-feira, dia que São Miguel Arcanjo está nos protegendo. O céu está aberto hoje, o arcanjo está com todos os seus soldados, protegendo a gente. Ele é o arcanjo da justiça. Ele é o arcanjo da prosperidade. Qual a justiça que você quer que seja feita hoje? Qual a prosperidade que você deseja alcançar na sua vida? Fechar a porta, que a porta abriu aqui. Qual é? Pede ajuda São Arcanjo, São Miguel Arcanjo. Por isso que ele tem a balança na mão. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Isso é a força dele, a força de Deus. A força de Deus é São Miguel Arcanjo. Tá? Então, ele nos protege das ciladas do demônio, ele nos protege da garra do demônio, e ele é um santo que nos dá a justiça. Ele faz prevalecer a justiça. Deus manda, vai lá, Miguel, vai lá e faz a justiça. Eu ordeno e ele vem e faz. Você tem alguma causa na justiça? Alguma causa na justiça? Está demorando? Sua aposentadoria está demorando? A causa na justiça trabalhista tua, que você tem direito ao teu dinheiro, está demorando? Vamos rezar hoje junto com São Miguel. Vamos rezar. Vamos balançar lá a balança de Deus, a justiça divina. Você quer prosperar na sua vida? Amai a Deus sobre todas as coisas. Invocai o arcanjo, invocai o teu anjo. Ontem eu disse, né? Que no Salmo 91, Deus vai nos dar 2 anjos para nos segurar, para não deixar o nosso pé tropeçar numa pedra. Um é o anjo da guarda e o outro é o arcanjo, Micael. Né? Quando você está doente, o Micael chama o irmão dele, o Rafael, para ir aí te curar. A cura de Deus. Quando você quer receber boa notícia, invoca Gabriel. Ele é que é a manifestação das boas notícias. Ele que foi falar com Maria. Alegra-te, cheia de graça. O Senhor é convosco, o Senhor é convosco, o Senhor está contigo. Né? Então vamos invocar o santo anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Então, nessa sexta-feira, dia 19 de junho, a igreja hoje
começa a novena de São Pedro e São Paulo, apóstolo, né? Porque dia 30, dia 29, né, que é dia de São Pedro, nós comemoramos São Pedro e São Paulo. E dia 30 nós comemoramos o dia do Papa, né? Que é o dia do nosso pastor que sentou no lugar de Pedro, na cátedra de Pedro, né? Papa, príncipe altivo Pedro apóstolo. Isso significa a palavra Papa, né? Simbologia forte, né? O amigo de Jesus, o amigão de Jesus. Ah, mas ele traiu Jesus. Traiu, ficou com medo. O ser humano sente medo, né? Você não sente, não? Todo mundo sente, todos nós sentimos. Na hora da reação, ninguém sabe como nós vamos reagir. Mas depois ele se arrependeu, né? Ele viu o que fizeram com Jesus, ele se arrependeu. E foi pregar a palavra do Senhor. E quando ele foi morto, ele falou, não, eu não quero morrer como o meu Deus morreu, não. Como o meu Senhor morreu, não. Eu não sou digno de morrer igual a ele. Vou morrer de cabeça para baixo. E eles pregaram Pedro numa cruz e viraram ele de cabeça para baixo, né? Vamos procurar ler a vida dos santos, né? Porque às vezes as pessoas nos provocam falando que a gente adora santo. Não, a gente tem que saber da vida dos santos para falar para as pessoas. Ó, esse santo, ele é assim, assim, assim. Ele fez isso, isso e isso. Então, ele é nossa inspiração para a gente fazer assim, assim, assim. E Deus deu o poder a ele, para ele agir nessas determinadas situações. Porque Deus usa todo mundo, todas as pessoas, e os santos também. Os santos eram seres humanos igual a nós. Ele não usa você às vezes? Ele não usa você para ajudar as pessoas? Ele não usa você para fazer uma oração para as pessoas? Por que não pode usar aqueles que já estão perto dele? Por que não? Vamos fazer essa interrogação dentro da gente. Por que não? Né? Então, vamos lá. As leituras de hoje, ó, minha Leque Divina tá prontinha, ó, prontinha. As leituras de hoje são as leituras maravilhosas. São a leitura que nos fala de retidão. São a leitura que nos fala de justiça. Leitura que nos fala de promessa. Uma grande promessa que Deus fez para Davi. E é uma leitura muito linda que Jesus vai nos falar. Jesus vai nos ensinar. A gente levantar. Toda vez que a gente cair, a gente levanta com aquele brilho nos olhos, com aquela luz nos olhos. O inimigo vai olhar assim e vai falar, nossa, ela caiu, mas já levantou? Não morreu, não? Não, morreu, não. É só quando Jesus quiser, é só quando Deus chamar, né? Então, hoje vamos começar a primeiro dia da novena de São Pedro e São Paulo Apóstolo. E o fragmento de hoje, muito lindo, vem nos dar um spoiler da leitura do Evangelho de hoje. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado, né? Então, vamos lá para o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 23, que vai nos falar do verdadeiro tesouro. Você tem coisa guardada? Você tem bens? Muitos bens? Você tem poupança? Você economiza dinheiro? Lá no banco tá cheio de dinheiro? Tá? Mas não é desse tesouro que a gente tá falando, não. Esse aí, a traça vai corromper. Isso aí os homens vão usar. Quando você partir, os seus descendentes vão gastar tudo. Não vai sobrar nada, não. Né? Mas o tesouro maior que vai nos ensinar aqui agora na Bíblia, na palavra do Senhor sagrada, esse tesouro que nós vamos levar para sempre conosco. Esse aí ninguém tira. A raça não destrói, o ser humano não pega. O tesouro que é seu é seu. O que é do outro é do outro. Né? Então vamos lá, vamos prestar atenção nisso, muito nisso, né? Porque eu já disse aqui, né? Que Buda falou, né? Que o homem passa a vida de nova, passa a sua vida gastando em construir riquezas. Construir e ter bens, em comprar imóveis, em ter dinheiro, ter carros. E na velhice, quando acaba a sua saúde, ele pega o que ele guardou para ir conseguir restaurar a saúde e não consegue, né? Então, para que guardar muita coisa, né? Para que guardar muita coisa? Vamos ser como o povo no deserto, quando Deus mandou maná. O que Deus falou? Guarda só o que você necessitar. Se guardares demais, o que acontecia lá? Apodrecia, né? Quando tinha um espertinho, falava, não vou guardar mais porque vai que acaba.
apodrecia. Então vamos prestar atenção nisso hoje, né? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Verdadeiro tesouro. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os destroem e os ladrões assaltam e roubam. Mas ajuntais riquezas no céu, onde nem traça nem ferrugem as podem destruir, nem os ladrões conseguem assaltar e roubar. Pois onde estiver teu tesouro, aí estará também o teu coração. É o olho que ilumina o corpo. Se, portanto, teu olho for puro, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se teu olho for mau, todo o teu corpo ficará nas trevas. Se, portanto, a luz que está em ti for trevas, como serão grandes as trevas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, olha só. Que leitura, que aprendizado Jesus nos dá hoje. Verdadeiro tesouro. Ele nos fala, né? Vamos imaginar naquele tempo, ele falando para as multidões lá nos campos, né? De Belém, Israel, né? Na terra de Jesus. Ele andava por Belém, por Sidônia, né? Por Betsaida lá. Aqueles lugares nos Hortos das Oliveiras. E ele ia andando lá e pregando todas as multidões naqueles lugares. Vamos imaginar a cena, né? Ele lá, em volta dele um monte de pessoas, e ele falando essa riqueza aqui, ó, pra gente. Como é bonito, né? Mas nós devemos também saber separar as coisas. Quando Jesus fala que não juntais tesouros, não é para você sair gastando tudo, não, e depois ter que ficar pedindo para as pessoas te ajudarem, não. Tem que fazer igual eu falei, igual o povo no deserto fez com maná. Deus, o povo, todo momento provava a Deus, né? Testava a Deus, porque Deus tirou ele da escravidão. Olha como é que o povo sempre foi ingrato, né? O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente Jesus caminhava. O povo de Deus também teve fome, né? Mas tu de mandastes o pão lá do céu. E Deus mandou, né? Aquela fome toda, eles iam questionar Moisés, falar no ouvido de Moisés. Moisés, por que Deus nos tirou de lá? Nós éramos escravos, mas nós não passávamos fome. Hoje nós somos livres e estamos passando fome. Não tem nada nesse deserto. Mas por que eles ficaram tanto tempo no deserto? Porque eram teimosos. Deus dava uma direção, Moisés subia lá no monte. Coitado de Moisés, imagina, já velho, ter que subir aquele montanha lá no cume para falar com Deus. E Deus dava uma direção, para fazer assim, assim, assim. Quando ele descia, o povo já estava naquela festa do pecado. E Moisés tinha que dar ordem lá e botar tudo nos seus lugares. E Moisés botava tudo nos seus lugares e Jesus dava uma ordem. Ele falava para Moisés. Poxa, Moisés, Jesus fala para eles que eu vou fazer chover maná que vem do céu. E cada um pega na sua tigela aquilo que vai dar para você comer no dia de hoje. Porque a cada dia basta o seu cuidado, né? Aí sempre tem aquele espertinho que ia lá e que pegava demais. Aí o que acontecia? Apodrecia. Ficar sem nada. E o povo só reclamava. Pois Deus fez mandar cordonizes, né? Codornas. Para matar a fome do povo. E o povo, em vez de seguir os preceitos do Senhor, obedecer a Moisés, né? Vamos para esse caminho, vamos fazer isso. Por isso que ficava dando volta. Ficou 40 anos andando em círculo por causa de teimosia, de desobediência, de não aceitar as ordens de Deus. Porque ele achava que não era de Deus, não. Ele achava que a ordem era da boca de Moisés. E não era da boca de Moisés, era da boca de Deus. Então, Jesus veio nos falar hoje, não guardeis tesouros aqui. Isso aqui nós não vamos levar, gente. Não vamos levar. Quando nós se formos, a gente só vai levar aquilo que está no nosso coração. Aquilo que nós fizemos. E tomara que a gente leve muitas coisas boas conosco. Tomara que nós deixemos saudades no coração de alguém.
né? Porque se a gente não deixar saudade no coração de alguém, se a gente não levar coisas boas no nosso coração, então a gente não viveu, né? A gente não viveu um ano bom, a gente não viveu um tempo bom. A gente não fez coisas boas, né? Então a gente tem que deixar saudade no coração de alguém. Isso é muito bom, a gente sentir saudade. Eu sinto saudade do meu pai, que já se foi. Eu sinto saudade da minha avó, que já se foi, tanto materna como paterna. Meu coração, ele cheio de saudade, mas é uma saudade gostosa, uma saudade boa. Sabe por quê? Porque eu não tenho remorso de nada que eu fiz pra eles. Eu nunca fiz nada de ruim pra eles. Eu sempre obedeci. E quando às vezes eu achava que era chato, que mandava demais, né? Meu pai, minha avó e minhas avós, que eram enjoadas, porque tem os adolescentes nessa época, né? Pensa, são enjoados, fala demais. Eu pedia perdão depois. Eu lembro até hoje, um dia, vou contar uma historinha aqui rápida pra vocês, né? Tem que contar uma historinha, eu sou igual ao meu pai, o pai sempre contava uma historinha. Uma vez teve um atrito entre eu e a minha tia mais nova, filha da minha avó, a minha avó materna. A minha avó materna eu não chamava ela de vó, chamava de mamãe. Ela era minha mamãe e a minha mãe era chamava mãe. E ela eu chamava de mamãe. Porque eu, meus irmãos e a minha tia mais nova, ela tem a mesma idade da minha irmã mais velha, então nós crescemos juntos. Então minha tia chamava a minha avó de mamãe e a gente também chamava a minha avó de mamãe. Então houve um atrito entre eu e a minha tia mais nova, por causa de fofocas de alheios. E essa minha tia se virou contra mim. Não tinha nada com isso. Era parentesco do marido dela com meu marido. E a minha tia simplesmente não falou mais comigo, virou as costas. E a minha avó, eu sempre vinha visitar minha avó, minha mamãe, né? Que morava, eu já falei que morava aqui onde eu moro. E teve um dia que ela ficou falando e eu falei assim, pois é, eu vou chamar minha tia e vou falar com ela que história é essa. Em vez de ela ficar do meu lado, que eu sou o sangue dela, ela está ficando do outro lado, que nem sangue dela é. E falei com a minha avó sempre fazia tudo pra gente. Ela fazia bolinho de chuva pra mim quando eu vinha vê-la. Todo dia, um dia na semana eu vinha vê-la. Trabalhava, saía do trabalho e passava aqui. E ela fazia bolinho de chuva pra mim, fazia café, a gente conversava, ela dava uns conselhos, ela brincava muito, contava história, a gente ria muito, assim, e eu pareço assim, muito com ela. Teve uma vizinha minha aqui que falou assim, nossa, a neta da dona Geralda é igualzinha a ela, sou eu, né? Então, quando eu cheguei no meu carro, fui ali fora no portão, ela veio até no portão, eu entrei assim no meu carro, sentei e falei, benção, mãe. Aí ela falou, Deus te abençoe. Depois ela falou, escuta aqui, minha filha, ó, não faz isso com a sua tia, não. Você vai me aborrecer. Faz isso com ela, não. Deixa isso pra lá. Daqui a pouco ela para com isso. Aí eu olhei pra ela, falei assim, tá bom, mãe, eu não vou falar nada, não. Porque eu amo a senhora, eu não quero te aborrecer. Fui embora. E não falei nada mesmo, não. Deixei pra lá. Falei, eu não vou aborrecer minha mãe. Não vou. E passou muitos anos. Depois fiz as pazes, minha tia fez as pazes comigo. E quando ela faleceu, eu chorei sim, chorei de saudade. Mas eu não tive arrependimento. Já pensou se eu, na hora eu falo, não, eu vou falar com ela, eu vou resolver isso. E eu estar arrependida, né? Falei, poxa, ia falar assim, poxa, minha mãe foi embora. E eu nem pedi perdão. Eu fiz o que ela não queria. Foi magoada comigo. Graças a Deus. Eu não tive esse remorso no meu coração. Então eu sinto muita saudade, mas saudade alegre, das brincadeiras, dos conselhos que ela dava pra gente, da sabedoria dela, da força que vinha dela, porque ela era uma mulher de fé. Então, às vezes a gente chegava aqui cansada, com dor de cabeça, eu vinha cansada com dor de cabeça do meu trabalho. Só de conversar com ela, daquele carinho com café, com o bolinho de chuva que ela dava pra mim, só aquilo me curava. Então, assim, eu sinto muita saudade. Mas não sinto tristeza, não. Sinto saudade porque eu sei que ela tá no bom lugar, né? Então, vamos voltar aqui, né? Ela não deixou nada pra gente, não. Só eu
fiquei com a herança dela. Sabe qual é a herança que eu fiquei dela? Herança de rezar as pessoas. E fiquei com um quadro do Sagrado Coração de Jesus, antigo, que ela tinha na sala onde ela rezava as pessoas. Essa é a herança que ela deixou para mim. E eu guardo muito comigo no meu coração. O quadro está até hoje aqui na minha parede lá, na sala, na entrada da sala. E o padre veio entronizar na minha casa esse quadro, onde estavam todos os filhos dela, toda a minha família estava aqui presente neste dia. E foi um dia muito maravilhoso. A gente se confraternizou, todo mundo da família, os filhos dela, todos estavam aqui. Foi um dia maravilhoso. Viu que bênção? Que riqueza que é a gente ser de Deus, ó. Que riqueza. Então, por isso que essa riqueza aqui, ó. A riqueza é essa que é a melhor da nossa vida. Não é dinheiro, não é casa, não são carros. Eu tenho 2 casas de praia, eu tenho um carro do ano, eu tenho não sei o quê. Você pode ter. Porque Deus quer que a gente esteja bem, que a gente seja próspero, né? Você pode ter sim. Mas você não precisa fazer disso a sua vida, não. Isso aí só você tem que usar para viver bem. Mas não é fazer disso aí a sua vida, não. Né? Vou guardar bastante dinheiro. Porque quando eu tiver tantos anos, eu vou fazer uma viagem. Mas você sabe se você vai chegar nesse ano aí? Você não sabe. Fazer igual a parábola que tem aqui do homem que ia fazer aumentar o celeiro, né? Que tem aqui na Bíblia. Diz, né? Que um homem, Jesus contando, havia um homem que olhou para sua plantação lá da sua fazenda, da sua vinha, seu celeiro, né? Celeiro, não é vinha não, celeiro, porque era grãos. E olhou para o celeiro e falou, meu celeiro está muito pequeno, minha plantação está muito grande. Então eu vou pegar tudo e vou mandar construir um maior, que agora eu vou ter mais grãos para estocar e eu vou ser mais rico. Começou lá a montar o esquema dele, né? De fazer, melhorar, aumentar tudo. Aí Deus lá do céu falou, mal sabe ele que hoje eu vou pedir a sua vida. Hoje eu vou pedir a sua alma. E ele morreu sem construir o celeiro. Não adiantou, né? Então a vida da gente é assim. Você quer passear? Ou quero passear, meu sonho é passear com a minha esposa. Eu quero conhecer Nordeste. Nordeste é bonito. Não fique esperando anos e anos, não. Se você tem condição, vai nas suas férias, vai lá com a sua esposa, vai passear. Fica esperando não, vai viver aqui, ó. Prosperidade é você viver bem. Você realizar seus sonhos. Qual é o seu sonho? Deus quer que você realize ele. Mas desde que ele seja um sonho para te fazer feliz. Não é um sonho para te fazer arrogante, soberbo, como nós falamos ontem. Quando a pessoa reza em pé, é soberba, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não. É um sonho que você realiza para você ser feliz, para você se sentir bem. Né? Gastar o seu salário que você trabalhou tanto tempo para você se sentir bem, para você se alegre. É isso que Deus quer, a riqueza do nosso coração, a nossa alegria. Para quando a gente fechar a última vez os nossos olhos, que Deus pedir a nossa alma, porque Deus pede a nossa alma. Fala pro arcanjo Miguel, ele que vem buscar. Miguel, vai buscar a alma do meu filho, tá? Hoje é o dia. Quando Deus pedir a nossa alma de volta, que nós possamos ir alegres, ir realizados. Poxa, muito obrigado, Senhor. Eu vou embora para outro mundo, mas nesse mundo aqui a minha riqueza foi essa. Que os meus filhos possam lembrar de mim assim. Um homem justo, uma mulher boa, uma mãe boa. O que é boa? Boa no sentido de quê? Que me instruiu, que na hora que eu precisei de um puxão de orelha, minha mãe me deu. Que na hora que eu precisei da minha mãe, que eu estava lá sofrendo, a minha mãe ficou comigo, minha mãe rezou para mim. Na hora que a minha mulher foi ter o filho, minha mãe estava comigo. Minha mãe amou a minha esposa como se fosse a filha dela. Não teve atrito de sogra nem de nora. Né? Isso é a nossa riqueza. Nossa riqueza é essa aí. Não é riqueza de bens, de móveis. Eu falo muito com o meu esposo isso. Às vezes eu falo, bem, vamos viajar para tal lugar. Aí ele fala, mas não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Tem sim, bem, a gente trabalha. Só a gente organizar e ir pagando. Aí eu falo para ele, olha, caixão não tem gaveta. Aí ele ri para mim, né? Caixão não tem gaveta, não tem. Você vai levar o que ali? Nada. Você não leva nem as suas roupas, nem você. Você já não tá mais ali. Ali só está o seu corpo que vai ficar na terra, porque o corpo é da terra, né? Deus nos fez o quê?
do pó do chão da terra, do barro da terra. Então a gente volta ali para aquele barro, né? Então vamos vigiar. Aqui também fala sobre o nosso olhar. O seu olhar é luz. Quando você olha para as coisas dos seus parentes, dos seus filhos, eles prosperam ou eles caem a bateria, ficam do lado negativo. Quando o seu amigo chega perto de você e fala: fulano, eu comprei, sabe aquele carro que eu falei contigo? Eu comprei. Aí você vai lá olhar, vamos lá olhar meu carro? Aí você vai lá olhar, como é que é seu olhar? É um olhar que você fica feliz, você fica alegre, poxa, meu amigo conseguiu comprar o carro dele. O Senhor abençoa ele, abençoa o caminho que ele fizer, abençoa que ele nunca bata com esse carro, que ele nunca machuque ninguém, nem se machuque. Você fica remoendo, poxa, fulano tem um carro, eu não tenho. Olha o seu olhar. Poxa, fulano comprou esse carro, eu não tenho nem um Fusca. Qual é o seu olhar? Seu olhar tem que ser um olhar de luz. De luz. O que está dizendo aqui? Se o seu olho for trevas, quão grandes serão as trevas? O que Jesus vem dizer com isso? Hein? Vamos pensar. Se o seu olhar vai bater no que o seu amigo tem, no que o seu filho tem, no que o outro tem, e vai fazer com que o outro fique doente, que o carro estrague, que dê tudo errado, o seu olhar não é luz, não. O seu olhar é treva. E quão grandes serão as trevas, está dizendo aqui? Porque você vai depois ir morar nas trevas, vai ficar na escuridão. A sua alma, quando Deus pedir ela, vai ficar na escuridão. Então, olha que bonito. Deus nos dá a orientação de não juntar coisas dessa terra, juntar no coração. E nos dá a orientação. Olha o seu olho, olha o seu olhar. O olho é o espelho é seu espelho. Né? Por que a gente ora de olhos fechados? Por quê? Porque através do nosso olhar, vou tirar meus óculos, ó. Através do nosso olhar, o demônio sabe o que nós vamos fazer. Ele sabe o que nós estamos pensando. Sabia disso? Principalmente você, homem. Você mesmo, ó. Deus está falando para você. Você está com um olhar com uma colega de trabalho, você é casado, e você está olhando para ela com outros olhos. Não pode. O que eu falei ontem? Tu é casado na igreja. Você tem uma mulher, você tem 2 filhos. Olha o seu olhar para ela. O demônio já percebeu as suas intenções. Daqui a pouco você cai na armadilha do passarinheiro. Você cai na armadilha do malvado. E o pecado do adultério, sabe qual é a pena do pecado do adultério? É a morte. É um pecado mortal. Está dizendo aqui na Bíblia. Se eu estou dizendo, não. Está dizendo aqui na Bíblia. Por isso que Moisés se redimiu perante o Senhor. Moisés se humilhou. Deus não levou Moisés, não. Mas Deus levou quem? O filho dele. O primogênito. O filho da mulher que ele amava. Mas não era dele aquela mulher. Era do amigo dele. Né? Então vamos ter cuidado com os nossos olhos. Do mesmo jeito que você vai beijar a pessoa que você ama, você não fecha os olhos? Por quê? Você quer sentir a conexão com aquela pessoa. Sentir o amor, né? E do mesmo jeito o demônio, quando você vai orar, se você orar de olhos abertos, ele vai saber o que você está pedindo. Aí você está lá na missa sentado olhando com os olhos abertos. É por isso que quando nós vamos comungar, a gente tem que sentar e ficar em oblação, né? Em adoração com os olhos fechados. Só se levantar quando o padre fala, oremos, né? Porque aí é só você e Deus. Não fica a boca não, é olho fechado. Porque aí o inimigo não tem acesso ao que você está fazendo. Porque se você ficar com o olho aberto lá, ó, olhando assim, ó, ele percebe através do nosso olhar o que nós estamos pedindo. Aí ele vai lá atrapalhar. Aí ele vai infernizar a sua vida. Então vamos ser luz, vamos olhar as pessoas com luz. Luz nos seus olhos, luz, luz. Porque se os seus olhos for treva, quão grande serão as trevas? Você vai ficar na escuridão eterna. Imagine, você tá numa casa lá na roça, né? Acaba a luz, pá! Tá na roça, é difícil, não é igual na cidade não, né? Demora.
Não tem nenhuma vela na sua casa lá. Não tem um lampião, não tem nada. Tá lá no breu. Só o breu e os vagalumes piscando. Tu vai ficar lá a noite inteira. E aí? Como é que vai ser? Uma noite inteira. Agora você imagina a eternidade. A eternidade. A gente nem sabe como é a eternidade. Então vamos vigiar. Vamos vigiar o nosso olhar. Nosso olhar que nós temos conosco mesmo. Porque várias vezes nós sofremos. Nossa oração não é atendida. Porque nós temos um olhar negativo pra gente mesmo. Não, eu não mereço. Eu não mereço isso. Você é juiz de quem, gente? Você não tem que se julgar, não. Você tem que se perdoar também. Se você acha que você fez errado, primeiro você se perdoa. Depois você pede perdão ao seu irmão. Porque se você não se perdoar, você está retendo perdão também. Igual ontem, né? Ele não mandou perdoar o irmão. E Jesus não manda amar o próximo como você ama a ti mesmo. Se você ama você tem que se perdoar. Você fala, eu fiz uma coisa que eu não queria fazer. Porque Paulo diz, né? Nem sempre a gente faz o que a gente quer fazer. Então você tá não tá firme na espiritualidade, mas você dá um vacilo e você faz uma coisa que você não queria fazer. Aí eu, Rosilane, por exemplo, eu tô aqui, minha mãe veio falar comigo, eu tratei ela com uma aspereza, com grosseria. Depois eu vou falar, poxa, eu fiz uma coisa que eu não gosto de fazer. Eu não gosto de tratar minha mãe assim. Eu não gosto de tratar minha mãe assim. Minha mãe nunca tratou a gente assim. Antes de eu ir pedir perdão à minha mãe, eu tenho que me perdoar. Roselane, você fez errado, mas eu te perdoo, tá? Te perdoo. Vai lá pedir perdão à sua mãe. Volta, vira a página, começa de novo. É assim que a gente tem que fazer. Jesus nos quer assim, né? E no livro dos reis, hoje vem falar sobre um rei, sobre o filho do rei, né? Tinha uma mulher lá invejosa, a Talha, né? Vai lá e mata a família do rei toda. Porque ela era pagã. Ela cultuava o deus Baal naquela tempo. Ela mata a família do rei toda. Mas aí tem a Josaba. A Josaba, filha do rei, ela rapita o do meio, dá pra escrava lá, amamentar ele e fala, esconde aí no quarto, que ela não vai te ver, não vai matar. E ela mata a família do rei toda, só fica o menino escondido lá, mamando com a escrava, na serva. E depois que passa o tempo, o menino cresce e vira um homem. A Josaba vai lá e fala pros capitães da guarda, o filho do rei tá vivo e ele voltou para tomar o reino. E arma com os guardas lá todo e faz aquela revolução, pega a Talha junto com sua família, tira ela do trono, joga ela fora do reino e mata todo mundo. E ele volta a reinar. Depois ele vai lá e manda, destrói o templo de Baal. Aqui não é Baal que vai mandar, aqui é Deus. O Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Viu aí como Deus é justo? Levou quanto tempo aí? Não foi um dia, não. Mas ele fez justiça. Viu? Então a gente tem que saber esperar o tempo do Senhor. Ele age no tempo certo. Não é ontem, não é hoje, não é depois, não. Ele age no tempo certo. E o Salmo, o lindo Salmo, ele vem falar sobre o rei que vai nascer da descendência de Davi. É uma oração muito forte, uma oração de Santo Antônio, que é uma oração usada para exorcismo. As pessoas oram essa oração também, oram automático, né? Não, é aquela oração que o padre ou às vezes o frade franciscano vai orar na igreja, ele pega uma cruz e fala, eis a cruz de Cristo, venceu o leão da tribo do Judá, da estirpe de Davi, aleluia, aleluia. Quem é o leão da tribo de Judá, da estirpe de Davi? Quem é? Jesus. É Salomão, não, Jesus. E aqui no Salmo, Deus vem fazer a promessa para Davi, das tuas entranhas, Davi, vai nascer o rei que vai governar todo o universo, para sempre, que é Jesus. Então vamos para o Salmo de hoje, né? Salmo 131. Celebrai a Cristo, celebrai,
celebrar. Hoje está marcado, ó, outro santo hoje. Ontem eu mostrei Santo Expedito, né? Hoje tá aqui, ó, São Francisco de Assis. A simbologia de São Francisco, ó, as roupas marrons, né? Que são roupas de pano de frapo, que eles falam, aquele piorzinho pano que tem de pobreza. A cruz, ó, a cruz na mão dele. E as mãos deles, ó, tem feridas aqui na mão. Tá vendo? Por quê? Porque São Francisco, ele recebeu os estigmas de Jesus, as chagas da mão de Jesus, que foram feitas com os pregos. São Francisco era tão adorador, tão íntimo com Jesus, que ele recebeu. Pareceu os machucados dos pregos que tinha na mão de Jesus, tinha na mão de Francisco. Isso aí era porque Francisco ia tocar nas pessoas e iam curar as pessoas. Viu que maravilhoso é a vida dos santos? Então vamos lá para o Salmo, né? Salmo de Davi, cântico de Davi, das romarias, né? Quando ele ia fazer as romarias dele, ele cantou. Lembrai-vos, Javé, de Davi, de toda a sua devoção, do juramento que fez a Javé e de sua promessa ao poderoso de Jacó. Não entrareis na tenda em que moro, não subirei ao leito de meu repouso. Não darei sono a meus olhos, nem descanso a minhas pálpebras, até que encontre um lugar para Javé, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Éfrata, e a encontrarmos nos campos de Zaar. Entremos em sua morada, diante do estrado de seus pés nos prostremos. Levantai-vos, Javé, e vinde para o lugar de vosso repouso, vós e a arca de vosso poder. Vossos sacerdotes se revistam de justiça, e vossos fiéis exultem de alegria. Por amor de Davi, vosso servo, não rejeiteis a face de vosso ungido. Javé jurou a Davi uma verdade que não retratará. É um fruto de tuas entranhas que vou colocar em teu trono. Se teus olhos guardarem minha aliança e os testemunhos que lhes ensinarei, também os filhos deles para sempre se sentarão em teu trono. Porque Javé escolheu Sião. Ele a quis para sua morada. Este e para sempre o lugar do meu repouso. Aqui vou morar porque eu desejei. Suas provisões abençoarei amplamente, e seus pobres saciarei de pão, de salvação. Revestirei seus sacerdotes, e exultarão de alegria seus fiéis. Lá farei germinar o poder de Davi. E vou preparar uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vergonha seus inimigos, mas sobre ele brilhará seu diadema. Né? E Deus cobriu de vergonha os inimigos de Jesus, né? Porque Jesus ressuscitou na sua glória esplendorosa. Eles ficaram, né? Pagou, fez corrupção com todos os soldados para falar que roubaram o corpo de Jesus, para não dar glória a Jesus, né? Mas Jesus já estava com a glória. Ele venceu a morte, ele voltou. Aqui, ó, voltei, porque eu sou Deus, eu sou o Senhor. Né? Então, no dia de hoje, vamos meditar. O que nós estamos guardando? Qual é o tesouro que nós estamos guardando? Como nós estamos olhando para as pessoas? Como nós estamos olhando para a nossa vida? Né? E vamos celebrar. Porque a promessa de Deus se cumpriu para Davi, para todos nós. Nasceu o filho da tua entranha, aquele que sentou do trono para sempre, Jesus. Tá bom, gente? Então, ó, curte, compartilha, para que mais pessoas possam estar ouvindo a palavra de Deus hoje. Nesta sexta-feira, vamos orar junto com São Pedro e São Paulo, com nosso anjo da guarda e com São Miguel Arcanjo. Porque hoje, sexta-feira, é dia de orar com São Miguel Arcanjo, tá bom? Santo da Justiça. O Arcanjo da Justiça. O arcanjo que pisa na cabeça do demônio, que joga demônio nos infernos. É o poder de Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Tá bom, gente? Um abraço fraternal. A partir de amanhã eu vou dar um tempinho, né? Vou tirar umas férias. Só vou voltar agora em julho, tá bom, gente? Então, ó, um beijo pra vocês no coração. Tudo de bom. Aproveite aí a festa de São João, que vem aí, né? As festas juninas, são as festas dos nossos santos aí de junho. Shalom. Até julho, tá, gente? Um abraço.